Paz do Senhor. Deus tem me falado muito esses dias sobre gratidão. E eu orando aqui, Deus me trouxe uma situação que aconteceu com João e eu há alguns anos atrás. Lá em Lucas, se não me engano, Lucas capítulo 17, se eu não me engano, fala sobre a cura de 10 leprosos. E Jesus ali, ele relata que ele curou 10 homens. Curou 10 homens com uma doença. Todos os 10 tinham lepras, todos os 10 não podiam viver em sociedade, todos os 10 não podiam ter uma vida sentimental, todos os 10 tinham lepra e Jesus curou 10, os 10, mas somente um voltou para agradecer. Deus tem me falado muito em gratidão. Eu acordei uma vez, eu teria que pregar numa consagração de manhã, e eu pedindo a Deus uma palavra, Deus me deu a palavra pela manhã. E com uma voz irada, Deus me deu o seguinte: ele falou dessa seguinte maneira: eu não devo nada a ninguém. Ninguém pode bater na minha porta e dizer, tu me deves. Eu gosto de dizer exatamente, falar exatamente da maneira que Deus fala, porque profecia não se explica. Então não tem que mudar a palavrinha, a letrinha, não. Com uma voz irada, Deus falou exatamente desse jeito. Eu não devo nada a ninguém. Ninguém pode bater na minha porta e dizer, tu me deves. Deus, desses 10 leprosos, um somente voltou para agradecer. Deus já me deu essa palavra do ninguém pode bater na minha porta e dizer, me cobrar nada, tal. Deus veio me falando isso. 2 vezes Deus me deu dessa maneira para pregar. Uma, Deus veio me falando que tudo que a gente faz para Ele, Ele nos retorna. Tudo que, não que devamos fazer as coisas para Deus esperando receber algo em troca, né? Que nós venhamos a deixar Deus limpar nosso coração e fazer as coisas sem esperar uma resposta, sem esperar um retorno, porque assim verdadeiramente estaremos depositando no tesouro que nós temos. Você sabia que nós temos um tesouro no céu onde nós colocamos as nossas boas ações? E tudo que nós fazemos de bom e de ruim é anotado no livro de Deus. E Deus me deu de 2 maneiras. Deus me deu dessa maneira, que tudo que a gente faz para Ele, né? Ele nos retorna, Ele não deve nada a ninguém. E da outra vez Ele me deu de uma maneira mais linda, né? Que eu acho que essa foi a melhor, que Ele morreu na cruz para nos salvar. Deus morreu na cruz por todo mundo. Deus curou 10 leprosos. Veja, desses 10 leprosos, só um era grato. Só um alcançou a salvação. Não adianta eu alcançar bênçãos de Deus e não alcançar salvação. Deus me trouxe a lembrança, algo que aconteceu comigo, e muitas vezes eu vejo pessoas falando, quero ser pastor, né? E certas situações que acontecem, né, que você não consegue entender. Mas para ser pastor, você tem que ter maturidade espiritual. E eu tinha unção, eu costumo dizer que eu tinha unção, mas eu não tinha maturidade espiritual. E aconteceu algo, Deus me trouxe a lembrança alguns anos atrás, e isso tudo fez com que eu viesse a crescer, a ter maturidade espiritual. Muita coisa já me aconteceu, muita coisa. Vocês não têm noção. Mas eu vou falar de uma que Deus me trouxe a lembrança agora que eu estava orando. João e eu estávamos numa igreja e chegou uma conhecida, né? Ela veio de longe, gente. Ela veio de longe. Ela pegou um Uber, depois que ela veio me contar isso. Eu sei que eu estava na porta, estava vendo a oração, e Deus mandou que eu fosse até ela, tocasse e orasse. E eu toquei nela, eu orei, e ela caiu arrebatada, falando em línguas, né? Cheia da presença de Deus. Esses processos de Deus, muitas vezes eu vejo gente falando besteira. Gente, vocês não têm noção, não tem um ser humano que consiga explicar a dimensão de Deus.
O céu, gente, não é igual à terra. O céu não é igual à terra, né? Satanás, ponha isso na sua cabeça, ele é um anjo ainda, um anjo das trevas, mas ele é um anjo. E todo movimento de Satanás é muito parecido com os movimentos de Deus, porque ele é um ser que veio do céu. Nós somos da terra, não conseguimos entender. Jesus Cristo falou que só pode falar do céu aquele que veio do céu. Então, a única pessoa que pode realmente falar das coisas de Deus 100% é o próprio Deus. Então, cuidado, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Pode chorar de sair gota de sangue, querido. Não tem perdão. Cuidado com os comentários. Mas vamos lá. Ela caiu falando em línguas, né? Nesse momento eu vou explicar por que ela caiu. O nosso corpo, ele não tem como aguentar uma glória de Deus muito grande. Quando você lê a Bíblia, você vê que, no templo de Salomão, quando Salomão, a glória de Deus encheu o templo de uma tal maneira que os sacerdotes não se aguentaram de pé, entendeu? Daniel, quando ele tem um encontro com o anjo, as pernas dele enfraquecem e ele cai, né? E o próprio Deus levanta Daniel. Ele fala, levanta-te já, levantando Daniel. Então, nosso corpo, uma gotinha da glória de Deus, muitas vezes, né, a pessoa não aguenta a glória, a unção que está descendo. E naquele momento foi o que aconteceu com ela. Ela caiu, começou a falar em línguas, mas Deus não me disse nada. Deus só mandou eu orar. Eu orei, profetizei, bum, ela caiu falando em línguas. Não sou melhor do que ninguém, querido, não sou. Eu sou só completamente apaixonada por Jesus Cristo, Senhor da minha vida. Sou grata, eu não valia nada, vim da prostituição, da cachaça, do engano, da mentira, e ele me quis assim, torta, sem dinheiro, dura, feia, pobre, e ele me quis e me amou com todos os meus defeitos e veio me ajudando, me ensinando a mudar, a melhorar. Mas não sou melhor do que ninguém. Sou apenas apaixonada por Jesus Cristo, completamente apaixonada. Se tem alguém que sabe que Deus não me deve nada, se alguém, sou eu. Se você ver aí pelos meus canais, botar testemunho, vai aparecer muita coisa que Deus já fez na minha vida. Deus não me deve nada, sou eu que devo a Ele. E muito, muito. Mas vamos lá. Isso aqui não é choro de tristeza não, querida. Se eu falar do amor de Cristo, Deus é lindo demais, gente. Se eu prego o evangelho é porque eu queria que todo mundo vivesse as coisas boas, não as ruins, que eu já vivi. As experiências boas que eu já tive com Deus, eu queria que todo mundo tivesse. Não as ruins, só as boas. Eu tive muita experiência ruim na minha vida, culpa dos meus próprios erros, dos meus próprios pecados, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas Jesus me salvou e Ele é fiel. Vamos lá. Aí essa menina, ela foi embora, eu não sei, não lembro nem se eu consegui me despedir. Mas quando foi no outro dia, ela me ligou. E ela me ligou falando o seguinte: eu sei que ela pegou Uber porque ela veio de muito longe, né? Ou seja, o Uber não foi barato, ela pagou caro para ir até uma igreja, para que ela saiu. Ela me contando de manhã, ela disse que ela acordou, começou a falar com Deus, que ela queria muito falar em línguas. Parece que ela já estava falando há dias que o sonho dela era falar em línguas. Ela já era crente há muito tempo e não falava em línguas. E veio no pensamento dela: eu vou até a igreja da Márcia e vou pedir para ela me orar. Só que ela não teve nem tempo de pedir. Porque quando ela saiu de casa com um propósito. E o propósito dela era com Deus, não era comigo. Porque eu não salvo, eu não curo, eu não liberto e eu não tenho a chave do céu. Eu sou só uma ferramenta
do meu Pai, do meu Deus aqui na terra. E ela saiu de casa com esse pensamento e eu estava na igreja e Deus falou, vai lá e ora ela. E eu fui lá e orei, né? Ou seja, o propósito dela foi com Deus. A unção que veio sobre a vida dela veio de Deus. E ela me falou que quando ela chegou na igreja, eu orei, que ela caiu, ela não se lembra direito, eu fiquei até zoando ela, ter caído na igreja, falei que estava atrapalhando, que a igreja é pequena, que ela caiu, brincando, né? Quem me conhece sabe que eu sou brincalhona, que ela ficou atrapalhando, que a igreja é pequena, as pessoas querem passar. Ela disse que ela chegou em casa e ela falou com Deus, meu Deus, né? E começou a orar, a falar, meu Deus, que maravilha, que coisa linda, tal, completamente maravilhada. E falou, Senhor, mas era só aquilo ali, era só naquele momento ali. E ela começou a louvar, sentiu de louvar e ela começou a louvar. E ela disse que passou a noite toda falando em línguas, ela não conseguia mais parar de falar em línguas. E ela ficou maravilhada. E ela me contou. Passou uns anos, situações como essa, eu passo sempre. Passou uns anos, teve um culto aqui em casa e a nossa missionária Mariazinha, minha amiga, uma pessoa disse que eu era a pastora do capeta, fala isso até hoje, né? Já pediu perdão um monte de vezes, já me traiu, me feriu diversas vezes. Pede perdão, isso é remorso. O perdão, quando você pede, você se arrepende do fundo do coração e não faz mais, né? E o remorso não. O remorso dói ali na hora, aí você pede perdão. Daqui a pouco tu tá fazendo de novo. Isso é remorso. A pessoa sabe que tá errado, então ela sente uma dor de ter feito aquilo porque ela sabe que tá errado. Ela pede perdão. Mas o arrependimento, ele leva à salvação. Você se arrepende de verdade, então você se aproxima mais de Cristo. O remorso não. O remorso, ao contrário, te afasta de Cristo e te leva mais para o inferno. Porque tem aqueles sentimentos que é errado, você pede perdão, mas daqui a pouco tu tá aprontando de novo. Daqui a pouco tu tá pedindo perdão. E num culto desse, eu olhei assim, eu falei, a igreja que era aqui em casa, nessa época, já tinha passado anos, eu sempre fiz culto aqui em casa, né? E estava lotado e eu olhei, eu falei, Senhor, o que houve aqui hoje? A igreja lotada, tá cheia de gente aqui, mas a maioria das pessoas que estavam aqui era gente que vivia me pedindo perdão e me ferindo. Me pedia perdão. Era pessoas que quando precisavam de mim, elas apareciam. Quando não precisavam mais, me xingavam, diziam que eu não prestava, falavam mal de mim, inventavam mentira, calúnia ia embora. Aí depois vinha, pedia perdão. Só que quando você suja a imagem de alguém, quando você suja o caráter de alguém, mesmo que você peça perdão a essa pessoa, é como você pegar uma folha, picar, né? Já foi falado isso, já ouviu? Pegar uma folha, picar em pedacinhos bem pequenininhos e jogar no vento. Você nunca vai conseguir limpar totalmente, você nunca vai conseguir catar todos esses papéiszinhos. Sempre vai ficar um resíduo em algum canto. Mesmo que peça perdão à pessoa, aquilo ali vai trazer graves consequências, sequelas muito grandes, né? E eu fico sempre falando, Senhor, meu advogado é você. Eu entrego em tuas mãos. Né? Não quero que ninguém morra, não quero que ninguém fique doente. Eu só preciso que o Senhor me ajude a suportar e a passar por essas situações. E eu olhando aquilo ali, nesse dia eu fiquei triste, porque eu olhei e falei, Senhor, que mistério é esse? Mas Deus queria me honrar, né? Nossa Mariazinha, ela tinha entregue que ia vir uma pessoa aqui que já tinha me xingado, dito que eu era pastora do capeta e me pediria perdão, né? E essa pessoa, ela veio e pediu perdão. Só que antes dela, eu não acreditei, porque eu era uma pessoa muito arrogante, muito soberba. Mas a Maria falou assim, você vai ver que é Deus. E realmente, a pessoa veio, e até hoje tem uma história de um saco, porque metade da profecia era que ela viria, pedia perdão, mas ela iria embora de novo arrastando um saco preto. E realmente essa pessoa sumiu, voltou, me feriu de novo e sumiu de novo e eu nunca mais ouvi falar. Não sei nem por onde anda, nem como tá. Mas antes dessa pessoa pedir perdão, eu olhando para toda a igreja, eu realmente vi que Deus queria me exaltar.
Porque essa pessoa, ela teve oportunidade, a outra pessoa, a pessoa que caiu falando em línguas, né? Ela teve oportunidade. E na oportunidade ela resolveu contar esse testemunho no microfone. E ali eu percebi que Deus queria me honrar, porque as pessoas que estavam na igreja eram pessoas que me tratavam mal, né? Eu percebi que Deus queria me honrar diante daquelas pessoas e iria usar essa pessoa para me honrar nessa situação. Mas quando ela contou o testemunho de onde ela estava, ela me olhou sorrindo e ela falou assim: não precisa falar o nome da igreja, ou seja, a igreja que João e eu, né, ajudávamos lá, estávamos. Não precisamos falar o nome da igreja, nem da pessoa, né, que me orou, que me tocou, porque toda a honra e toda a glória é para Deus. E ali eu falei: Senhor, realmente, toda a honra e toda a glória é para você. E eu vi ela contando o testemunho, tudo muito lindo. E eu levantei e eu pensei: Senhor, eu pensei que o Senhor ia me honrar aqui. Não, eu sei que o Senhor não divide a sua glória com ninguém, mas o Senhor não deixa um servo seu ser humilhado da maneira que eu tenho sido humilhada pelas pessoas que eu ajudei. E aí essa pessoa pediu perdão, a outra, né, pediu perdão, mas mais lindo do que isso, eu lembro que eu vim aqui a igreja aqui em casa em Goiânia, eu vim aqui pro canto e eu fiquei triste ali porque eu via, sabe que você tá no meio de pessoas que estão rindo para você, mas você sabe que quer o teu mal? Era assim que eu estava, muita gente. E eu pensando: Senhor, o que tá havendo aqui? Que o Senhor trouxe muita gente que não quer meu bem. Muita gente que já passei muito processo. Gente, se eu contar minha história para vocês, eu vejo todo mundo falando: quero ser pastor, quero ser missionário. Vocês não sabem, gente, as coisas que a gente passa. Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. E na multidão, que quando Pilatos pergunta: a quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? As pessoas preferem que solte Barrabás. Um cara que, levando para os dias de hoje, a cruz era uma espécie de cadeira elétrica, era para os piores bandidos. Preferiram colocar Jesus. A multidão que gritou: solta Barrabás, era a mesma que Jesus tinha curado. Já parou para pensar nisso? A multidão que gritava, ali estava cheio de gente que viu os milagres de Cristo, que viu ele pregando amor, que tinha sido curado por ele. Muita gente, era a mesma multidão. Então, seja grato. E aí, quando eu achava que nada mais ia acontecer, Deus levantou outra pessoa. E eu sou muito grata a essa pessoa até hoje. Hoje essa pessoa está lá em Portugal. Deus não deve nada a ninguém, cara. E essa pessoa, ela se expôs de uma tal maneira, gente, você não tem noção. Eu recebi um telefonema e eu precisava ir num lugar e chamei João. Vieram até aqui porque a pessoa não tinha meu telefone. Alguém ligou para alguém, para outro alguém, para vir até aqui falar comigo e com o João. E a pessoa falou comigo: é isso, é isso, é isso. E eu, na mesma hora, prontamente me levantei. Tive que entrar em lugares. O João não queria se expor como pastor. E eu falei: João, eles estão pensando que a gente é polícia para ir buscar essa pessoa. E quando eu vi que da maneira do João não ia dar certo, eu falei: João nunca gostou de ficar dando carteirada. Ah, sou pastor, não. Falei: aqui não tem jeito, meu amor. Vai ter que ser. Aí quando o menino veio desconfiado, achando que a gente era polícia, eu falei assim: não, nós somos os pastores dela. E estamos vindo buscar nossa ovelha. E a gente entrou numa situação perigosa, onde a gente podia ter morrido, para salvar uma ovelhinha. Mas a gente nunca esperou que essa ovelhinha um dia, quando ela estivesse bem,
sabe? Que eu não precisasse mais de nada. Quando ela estivesse lá em cima, nunca esperamos. Eu sabia que Deus tinha preparado essa situação para me honrar e honrar o João, e ela foi e abriu a boca no meio de todo mundo, se expôs. Eu fazendo sinal para ela não se expor. E depois eu ainda falei, não precisava você ter falado tanto. Gente, ela se expôs muito para me honrar. E ela chorava e falava assim: eu sou grata. Muito obrigada pelo que vocês fizeram, meu pastor João, pastora Márcia. Muito obrigada. Por que eu estou falando isso hoje para você? Deus tem me falado muito sobre ser grato, querido. Quando alguém fizer alguma coisa, eu tenho visto, assim, chego em situações que eu tenho visto pessoas que outrora amigas, por causa de uma coisa, não conseguem perdoar. Prefere perder um amigo verdadeiro do que pedir perdão. Prefere perder um amigo verdadeiro do que perdoar. Seja grato, querido. Paulo fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Traga à memória as coisas que o teu amigo te fez. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Só para encerrar, numa outra situação, como eu falei, dá para... Quer ser pastor, quer ser missionário, prepara teu lombo para apanhar, querido. Para ser caluniado, prepara. Eu tava saindo, ajudei umas 4, 5 pessoas. E não sei que reunião que teve no inferno, que essas pessoas se uniram, pessoas que eram outrora distantes, se uniram contra mim. E eu não consegui entender, eu falei, meu Deus. E quando eu via que eu fui excluída e as pessoas que eu ajudei se uniram contra mim, estavam falando mal de mim, eu desabei, querido. Mas quando você for chorar, você for desabar, desabe nos pés daquele que pode salvar. Tu tem um advogado, tu tem um juiz e tu tem um consolador na mesma pessoa, que é Deus. E eu desabei e eu comecei a chorar. E eu chorando no meu quarto, eu falei, Senhor, eu fiz essa oração, Senhor, o que foi que eu fiz de errado para essas pessoas estarem me caluniando, falando mal de mim, terem se juntado contra mim? Senhor, o que eu fiz de errado perante o Deus que eu sirvo? Faça a oração sincera, querido. Da tua maneira, não procure palavras bonitas para falar com Deus, não. Só se exponha, ponha para fora tudo que tiver dentro de você. Coloque para fora, porque o Deus que tu serve, ou ainda não serve, mas vai começar a servir, porque você vai ver que Ele ouve. Deus vê, é justo e age. E eu falei, Senhor, o que foi que eu não fiz? Me mostra o que eu fiz para que eu peça perdão a essas pessoas, para que eu vá lá e peça perdão a elas, para que elas possam me perdoar, porque estava me doendo a ingratidão, estava me doendo. Sou um ser humano. Jesus Cristo chorou, por que eu não vou chorar? E também falei assim, Deus, e se eu não fiz alguma coisa, se tem alguma coisa que eu deveria ter feito, o Senhor me mostra, para que eu vá lá e faça, se tem alguma coisa que eu deixei de fazer. E eu lembro que, eu só não sei se foi, como eu falei, sou ruim com o tempo, se eu fui nesse mesmo dia, mas se eu não me engano, acho que eu fui nesse mesmo dia, porque eu estava muito ruim com essa situação. Isso já é outra situação, tá? E eu fui pro Monte do Viegas. E quando eu cheguei lá no Monte Viegas, eu encontrei o pastor Laurindo. Pastor Laurindo, você vai encontrar ele na Assembleia de Deus de Ministério de Madureira. Ele não me conhece, querido, mas eu conheço, porque é um pastor famoso. Quando eu falo famoso, não é fama, não é artista, não. É um pastor que a gente conhece de unção, de poder, de homem de Deus, tá bom? Então eu conheço. Ele estava sempre lá no monte vendendo uns CDs de música que ele gravava para conseguir um dinheiro, né? Para poder pagar um gás, pagar uma luz, porque o pastor tem contas para pagar, né? E ali ele vendendo o CD da filha dele, estava sempre ali. Eu o conheço, mas ele não me conhece. E eu, quando estava descendo já o monte, eu dei de cara com ele e eu falei, e aí, pastor Laurindo, cadê, tá vendendo CD hoje? Aí ele falou, pô, ele sem olhar pra mim, que ele tava abaixado pegando o CD na bolsa pra mostrar pra os irmãos ali,
Ele falou, pô, hoje eu trouxe da minha filha, deixa eu te mostrar para vocês. Quando ele levantou o CD, ele olhou na minha cara. Eu preguei agora há pouco tempo na igreja do pastor Silas Malafaia de Olaria. E a palavra que Deus me deu para pregar naquele lugar diga a eles que ainda há profeta em Israel, né? Você encontra essa pregação aí, por aí, ainda há profeta em Israel. E eu estava aqui no vãozinho da minha casa quando Deus falou, diga a eles que ainda há profeta em Israel. E ele olhou, quando ele olhou para mim, ele veio falando tudo. Eu tinha feito umas 7 orações, 7. Todas as 7, Deus veio me entregando. E essa era. Ele olhou para mim e falou assim, eis que vejo nas tuas costas muitas facas, muitas punhaladas nas tuas costas. Deus manda te dizer que tu não fez nada. Estão pagando o bem que você fez com o mal. Mas Deus hoje está entrando na tua causa, como teu advogado, como teu juiz. A outra coisa também é que eu estava na Elohim triste, com tanta ingratidão, com tanta, como o pastor entregou. Eis que vejo nas tuas costas muitas facadas, muitas punhaladas nas tuas costas. Mas Deus manda te dizer que ele viu e hoje entra na tua causa como teu advogado, como teu juiz. E eu, numa dessas situações também, uma das orações que eu tinha feito, estava na Elohim, e na época, a diaconisa Neide, hoje pastora Neide, na Elohim, ela não me conhecia, tanto que ela saiu da mesa de consagração, ela me abraçou e ela falou o seguinte, menina, eu não te conheço, mas Deus manda cantar para você um louvor. Onde está o brilho dos seus olhos? Teu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio e te aprisionou sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai se levantar. Beijo na alma. Seja grato.